Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal Teologia para mim. No vídeo de hoje, nós vamos iniciar uma introdução ao livro de Esther, um dos livros mais interessantes e marcantes do Antigo Testamento. Esther é um livro histórico cheio de acontecimentos políticos, perigos, livramentos e providência divina. Uma das características mais curiosas desse livro é que o nome de Deus não aparece explicitamente em nenhum momento. Mesmo assim, a presença de Deus é percebida em cada detalhe da história. O livro mostra que Deus continua governando a história, mesmo quando ele parece estar em silêncio. Neste vídeo, vamos entender como se chama o livro em português e em sua forma original, quem escreveu o livro, quando ele foi escrito, quais são os seus principais pontos doutrinários e teológicos, quem são os personagens principais e quais são os acontecimentos centrais da narrativa. Então vamos lá? Em português, o livro é conhecido como Esther. Esse nome vem da personagem principal da narrativa, uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia e é usada por Deus para salvar o seu povo de uma grande destruição. No hebraico, o livro é chamado de Megilat Esther. Essa expressão significa rolo de Esther ou livro de Esther. A palavra Megillah significa rolo, pois os livros bíblicos eram escritos em rolos. Até hoje, no judaísmo, o livro de Esther é lido durante a festa de Purim, uma celebração que relembra o livramento dos judeus diante da ameaça de extermínio planejada por Hamã. O nome Esther provavelmente está relacionado ao persa e pode ter ligação com a ideia de estrela. Já seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, uma planta conhecida por sua beleza e perfume. Portanto, Esther tinha dois nomes: Hadassah, seu nome hebraico, e Esther, seu nome usado no contexto persa. A Bíblia não informa diretamente quem foi o autor do livro de Esther. Por isso, não podemos afirmar com absoluta certeza quem o escreveu. Entretanto, algumas possibilidades são consideradas pela tradição e pelos estudiosos. Uma antiga tradição judaica atribui a composição do livro aos homens da Grande Sinagoga, um grupo de líderes judeus associados ao período pós-exílico. Outros estudiosos sugerem que o autor pode ter sido Mardoqueu, primo e tutor de Esther, pois ele teve papel central nos acontecimentos e possivelmente registrou parte dos fatos. O próprio livro menciona que Mardoqueu escreveu cartas relacionadas à instituição da festa de Purim. Também há quem defenda que o autor foi um judeu que vivia no Império Persa e conhecia bem os costumes da corte, a administração do império e a situação dos judeus na diáspora. O mais importante é perceber que o autor demonstra conhecimento detalhado da corte persa, dos costumes do império, da vida dos judeus fora de Jerusalém e dos acontecimentos ligados à origem da festa de Purim. Assim, embora o autor humano seja desconhecido, o livro foi preservado como parte das Escrituras e reconhecido como palavra de Deus. E quando o livro foi escrito? Os acontecimentos narrados no livro de Esté ocorrem durante o reinado do rei persa. Os acontecimentos narrados no livro de Esté ocorrem durante o reinado do rei persa, Assuero, geralmente identificado como Xerxes I, que governou o Império Persa entre aproximadamente 486 e 465 a.C. Deus, protege meu coração, Deus, que a vontade vai longe. A história se passa principalmente na cidade de Suzã, uma das capitais do Império Persa. Quanto à data da escrita, muitos estudiosos situam a composição do livro entre o final do século V e do século IV a.C., depois dos acontecimentos narrados.
Isso significa que o livro foi escrito em um contexto posterior ao exílio babilônico, quando muitos judeus já haviam retornado para Jerusalém, mas muitos outros ainda viviam espalhados por várias regiões do Império Persa. Esse contexto é muito importante. O livro de Esther não se passa em Jerusalém. Ele se passa na diáspora, isso é, entre os judeus que viviam fora da terra de Israel. Isso mostra que Deus não estava limitado ao templo, à cidade de Jerusalém ou à terra prometida. Mesmo entre os povos estrangeiros, Deus continuava preservando sua aliança e cuidando do seu povo. E quais são os principais pontos doutrinários e teológicos do livro? O livro de Esther possui mensagens profundas. Mesmo sem mencionar diretamente o nome de Deus, ele revela verdades muito importantes sobre quem Deus é e como ele age na história. O tema mais forte do livro é a providência divina. Providência significa que Deus governa todas as coisas e conduz os acontecimentos para cumprir os seus propósitos. No livro de Esther, vários fatos parecem coincidência. Esther se torna rainha. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. O rei tem insônia justamente na noite decisiva. O registro dos feitos de Mardoqueu é lido no momento exato. Hamã prepara a morte de Mardoqueu, mas acaba sendo envergonhado. O decreto de morte contra os judeus é revertido em livramento. Humanamente, tudo poderia parecer acaso, mas espiritualmente o livro mostra que Deus estava conduzindo cada detalhe. Deus age mesmo quando não é mencionado. Uma das grandes lições de Esther é que o silêncio aparente de Deus não significa ausência de Deus. O nome do Senhor não aparece no texto, mas suas ações são percebidas do começo ao fim. Isso ensina que nem sempre Deus age de forma visível, espetacular ou imediata. Às vezes, ele trabalha nos bastidores, conduzindo pessoas, decisões, circunstâncias e tempos. Outro ponto teológico importante é a preservação do povo judeu. Hamã planejou destruir todos os judeus do império. Se esse plano tivesse sido realizado, a linhagem do povo da aliança seria ameaçada. Mas Deus preserva o seu povo porque havia promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A história de Esther mostra que nenhum decreto humano pode anular os decretos soberanos de Deus. Então temos coragem e responsabilidade humana. Embora Deus esteja conduzindo a história, o livro também destaca a responsabilidade humana. Esther precisou tomar uma decisão corajosa. Ela poderia permanecer em silêncio e tentar se proteger, mas Mardoqueu lhe disse uma das frases mais conhecidas do livro: "Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?" Essa frase mostra que posições, oportunidades e influência não são apenas privilégios, são responsabilidades. Esther arriscou sua vida para interceder pelo seu povo. Temos justiça e reversão. O livro também mostra a justiça de Deus. Hamã preparou uma força para Mardoqueu, mas acabou morrendo nela. O inimigo que queria destruir o povo de Deus foi destruído por sua própria maldade. Esse tema de reversão é muito forte em Esther. O luto se transforma em alegria, e a ameaça se transforma em livramento, e a humilhação se transforma em honra. E quais são os nossos personagens principais do livro? Então agora vamos conhecer os personagens principais do livro. Vamos para o primeiro. Claro, Esther. Esther, ou Hadassah, é a personagem central. Ela era uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Após a deposição da rainha Vasti, Esther é levada ao palácio e escolhida como rainha. Mais tarde, ela usa sua posição para interceder pelo seu povo. Esther representa coragem, sabedoria, prudência e disposição para cumprir um propósito maior. Temos seu primo, Mardoqueu. Ele era judeu, primo de Esther e seu tutor. Ele cuidou dela como filha. Ele também é o responsável por alertar Esther sobre o plano de Hamã. Mardoqueu se recusa a se prostrar diante de Hamã, o que gera grande conflito. Ao longo da história, ele passa de ameaçado de morte a homem honrado no império. Temos rei Assuero. Assuero, geralmente identificado como Xerxes I, era o rei da Pérsia. Ele governava um vasto império descrito no livro como indo da Índia até a Etiópia. Ele aparece como um rei poderoso, mas também influenciado por conselheiros
e por decisões políticas da corte. Temos Vasti. Vasti era a rainha antes de Esther. Ela é removida da sua posição após se recusar a comparecer diante do rei durante um banquete. Sua saída abre caminho para que Esther seja escolhida como nova rainha. Temos Ramã. Ele é o principal antagonista do livro. Ele era um alto oficial do império e inimigo dos judeus. Por causa do seu orgulho e ódio contra Mardoqueu, Ramã planejava a destruição de todos os judeus do império. Ele representa soberba, perseguição e oposição ao povo de Deus. E quais são os atos principais ocorridos no livro? A narrativa de Esther pode ser resumida em alguns grandes acontecimentos. Entre eles, o banquete do rei e a queda de Vasti. O livro começa com grandes banquetes promovidos pelo rei Assuero. Durante um desses eventos, ele manda chamar a rainha Vasti, e ela se recusa a comparecer. Como resultado, Vasti perde sua posição de rainha. Então, Esther é escolhida como rainha. Depois da saída de Vasti, é feita uma busca por jovens em todo o império. Esther é levada ao palácio e, por sua beleza e graça, é escolhida como rainha. Nesse momento, sua identidade judaica ainda permanece em segredo. Temos Mardoqueu salva o rei. Mardoqueu descobre uma conspiração contra a vida do rei e informa Esther. A conspiração é denunciada e o fato é registrado nas crônicas reais, mas Mardoqueu não é recompensado imediatamente. Esse detalhe será fundamental mais adiante. Ramã planeja destruir os judeus. Ramã é promovido a uma posição elevada. Todos deveriam se prostrar diante dele, mas Mardoqueu se recusa. Irritado, Ramã decide não apenas matar Mardoqueu, mas destruir todos os judeus do império. Ele consegue convencer o rei a emitir um decreto de extermínio. Esther intercede pelo seu povo. Mardoqueu pede que Esther fale com o rei, mas entrar na presença do rei sem ser chamada poderia resultar em morte. Mesmo assim, Esther decide agir. Ela pede que os reis jejuem por 3 dias e declara: se perecer, pereci. Essa é uma das maiores demonstrações de coragem do livro. O rei honra Mardoqueu. Na noite decisiva, o rei não consegue dormir e pede que leiam as crônicas do reino. Ali ele descobre que Mardoqueu havia salvado sua vida e nunca tinha sido recompensado. Ironicamente, Amã é obrigado a honrar publicamente Mardoqueu. Temos a queda de Amã. Esther revela ao rei que ela é judia e denuncia Amã como responsável pelo plano de destruição do seu povo. Ramã é condenado e morto na própria forca que havia preparado para Mardoqueu. O livramento dos judeus é a festa de Purim. Embora o primeiro decreto não pudesse ser revogado, um novo decreto permite que os judeus se defendam. O resultado é um grande livramento. O dia que seria de destruição se torna dia de vitória. A partir disso é instituída a festa de Purim, celebrada até hoje pelos judeus como memória da salvação narrada no livro de Esther. O livro de Esther é uma poderosa mensagem sobre a ação invisível de Deus na história. Ele nos ensina que Deus não precisa ser mencionado para estar presente. Ele governa os detalhes, conduz circunstâncias e leva pessoas no momento certo para cumprir seus propósitos. Esther nos desafia a refletir. Será que Deus nos colocou em determinados lugares, posições e relacionamentos para cumprir um propósito maior? Assim como Esther foi chamada para agir, para um tempo como aquele, nós também precisamos discernir os tempos e responder com fé, coragem e obediência. O livro de Esther é, portanto, uma história de providência, coragem, livramento e fidelidade divina. Mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele continua trabalhando. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilhe com alguém que deseja estudar mais a Bíblia e se inscreva no canal para acompanhar os próximos estudos. No próximo vídeo, podemos aprofundar capítulo por capítulo do livro de Esther, observando seus detalhes históricos, espirituais e práticos. E comenta qual lição de Esther mais falou com você. Espero vocês no próximo vídeo sobre o livro de Esther e também nos outros para nos aprofundarmos juntos na palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, vai! E obrigado por nos acompanhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!